Boa noite, seja bem-vindo ao VET Smart TV. Esta noite nós vamos transmitir a segunda de 4 palestras do Fórum Online VET Smart de Endocrinologia, que vai acontecer ao longo da primeira quinzena do mês de fevereiro. O meu nome é Thiago De Rogatis, o seu apresentador. O tema desta noite é Triagem Clínica e Laboratorial do Endocrinopata. Por onde começar? Você que está assistindo ao vivo aqui com a gente vai receber através do e-mail cadastrado no VetSmart o certificado de presença online. E o nome no certificado será exatamente aquele cadastrado. Então, se você deseja alterar esse nome, é só acessar a área de cadastro nas plataformas VetSmart e fazer a sua alteração. A transmissão de hoje tem o patrocínio da Royal Canin. A precisão nutricional é parte do DNA da Royal Canin. Sua ciência e profundo conhecimento das reais necessidades nutricionais de gatos e cães gera produtos inovadores. A Royal Canin compartilha sua paixão, contribuindo com a saúde e bem-estar dos animais de estimação em todo o mundo. E como patrocinadora, a Royal Canin sorteará uma maleta especial. Para participar, basta se cadastrar e assistir aqui com a gente a transmissão de hoje. Além desse sorteio, se você assistir às 4 palestras do Fórum Online VetSmart de Endocrinologia, você também concorrerá a um estetoscópio Littmann e a um ingresso para a Pet South America 2019. O vencedor ou vencedora deste prêmio especial será divulgado na última palestra do nosso fórum, não perca! A palestra de hoje será ministrada pela professora Viviane de Marco, que possui graduação, residência em clínica médica, doutorado em endocrinologia e mestrado em clínica médica pela USP, é docente da disciplina de clínica médica de cães e gatos da Universidade Santo Amaro, é docente do curso de mestrado em medicina veterinária da Universidade Santo Amaro, é sócia proprietária da NAIA Especialidades e responsável pelo serviço de endocrinologia de cães e gatos e é presidente da Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária. Bom, agora eu vou passar a palavra à professora Viviane, que ministrará a sua apresentação. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente na VetSmart para ministrar mais uma palestra e fazer parte desse importante fórum de endocrinologia. E eu fiquei bastante feliz por eles terem escolhido a especialidade das especialidades para dar início a essas atividades de 2019, né, a endocrinologia. O meu muito obrigada à Royal Canin pelo convite, pela parceria, pela confiança e muito obrigada também à VetSmart por todo o carinho, por todo o suporte e respeito que eles têm conosco. Bom, com relação ao nosso tema, triagem clínica e laboratorial das endocrinopatias, por onde começar? Como vocês estão vendo, é um tema bastante abrangente, né? Confesso que foi bastante desafiador elaborar essa aula, porque aqui eu fui obrigada a falar um pouquinho de cada doença, né? Pontuando e discutindo as principais manifestações clínicas das endocrinopatias, os pontos importantes com relação ao exame físico, os exames laboratoriais, quais os melhores exames para serem solicitados e como interpretá-los, tá? Então foi sim bastante trabalhoso, mas eu espero que vocês gostem do resultado, tá? Então vamos dar início. Primeiro, quais são as principais endocrinopatias de cães e gatos? Existem várias doenças endócrinas que acometem a espécie canina e felina, mas aquelas que nós atendemos com maior frequência na nossa rotina clínica, sem dúvida nenhuma, são diabetes mellitus, o hiperadrenocorticismo, o hipoadrenocorticismo, os tumores adrenais, o hipo e o hipertireoidismo, insulinoma, sem falar na obesidade, que também é considerada uma doença endócrina. Mas quando a gente vai suspeitar de uma endocrinopatia, né? Quais são as manifestações que nos chamam a atenção? Primeiro, a gente sempre brinca, né? A professora Márcia Jericó sempre fala que todo poodle branco, em algum momento, vai desenvolver uma endocrinopatia. Então, quando você atender um poodle branco, é bom a gente ficar bastante atento, né? Porque ele pode ter, como vocês estão vendo aí, o hipotireoidismo, um diabetes mellitus ou um hiperadrenocorticismo.
Hoje em dia nem tanto, mas eu lembro que 10, 15 anos atrás nós atendíamos muitos poodles e a grande maioria tinha hiperadrenocorticismo ou diabetes mellitus. Hoje em dia a raça acabou sendo um pouco substituída por outras raças de pequeno porte, como o Shih Tzu, o Lhasa, o York, e são vistas com menos frequência na rotina, mas ainda é uma raça muito predisposta à endocrinopatia. Outra raça que nós vemos bastante também é o Labrador, que é uma raça muito predisposta ao hipotireoidismo, à obesidade e também ao hiperadrenocorticismo. E outra raça que nós devemos nos preocupar é o Schnauzer, porque, infelizmente, aproximadamente 30% dos schnauzers rígidos, assintomáticos, saudáveis, vão desenvolver hiperlipidemia primária em algum momento da vida deles, principalmente quando eles tiverem uma idade superior a 8 anos. Então, é importante que essa raça anualmente seja monitorada com relação às dosagens de triglicérides e colesterol. Além dessas raças, quais são as outras raças que comumente apresentam doenças hormonais? Então, o Shih Tzu, o Lhasa, o York, Maltês, Tekel, o Poodle, como nós já falamos, o Beagle, Labrador e Pitbull. Existem outras, obviamente, todas as raças e mesmo os animais sem raça definida podem apresentar endocrinopatias, mas eu pontuei aqui aquelas que nós vemos realmente com mais frequência. E como a gente reconhece, essas endocrinopatias? Como toda doença clínica, é importante que a gente se baseie numa ótima anamnese, que a gente avalie minuciosamente todas as manifestações clínicas desses animais, que a gente observe com cuidado as alterações laboratoriais que esses animais apresentam, que isso vai nos auxiliar bastante a construir uma suspeita inicial, uma suspeita diagnóstica inicial, para daí sim solicitar os testes hormonais específicos. No entanto, as endocrinopatias compartilham de sintomas semelhantes, entre elas. Por exemplo, existe uma grande variedade de sintomas e muitas vezes inespecíficos. Poliúria e polidipsia é o principal sintoma apresentado na maioria das endocrinopatias. Porém, um animal com poliúria ou polidipsia pode ter hiperadreno, pode ter diabetes, pode ter hipertireoidismo, pode ter hipercalcemia, pode ter feocromocitoma. Então, realmente é um achado inespecífico. O exame físico, muitas vezes, ele é valioso. É lógico que nós temos que fazer sempre o exame físico completo. E tem algumas doenças que têm características que são claras, se elas denunciam que o animal apresenta doença, como, por exemplo, um abdômen extremamente distendido, atrofia cutânea, telangiectasia, fala a favor de um quadro de hiperadrenocorticismo. Um animal com mixedema facial, com face trágica, cauda de rato, também fala a favor de um quadro de hipotireoidismo. Mas, muitas vezes, esses animais não apresentam qualquer alteração ao exame físico, geralmente quando se trata de início da doença. Se esse animal está ainda apresentando a doença há poucos meses, muitas vezes ele ainda não vai ter um fenótipo claro daquela doença, mas é uma questão de tempo, que em algum momento ele vai manifestar isso. E aí sim, nós partimos para a interpretação dos testes hormonais. Só que qual é o grande problema? Os testes hormonais, eles têm que ser interpretados com muita cautela, porque os hormônios, eles sofrem muita influência de vários fármacos e de doenças não endócrinas, que podem provocar resultados falsos positivos ou mesmo falsos negativos. Então, a gente precisa avaliar todo esse conjunto, com muito cuidado para poder diagnosticar corretamente as endocrinopatias. E aqui, para fazer uma abordagem geral, quais os principais sintomas, quais as principais manifestações clínicas dos endocrinopatas? Sem dúvida nenhuma, poliúria, polidipsia são os mais frequentes, mas também a polifagia, o ganho ou a perda de peso e as alterações tegumentares, representadas aqui principalmente pela alopecia, que geralmente no endocrinopata é simétrica e bilateral. Então, esses sintomas sempre chamam muito a atenção e despertam a nossa curiosidade para investigação de uma endocrinopatia. Aqui a gente vai tentar abordar rapidamente essas manifestações clínicas de forma isolada para a gente entender um pouquinho. Por exemplo, a poliúria, é importante a gente identificar se existe de fato ou não, e isso depende de uma boa anamnese, Porque muitas vezes quando nós perguntamos para os proprietários, se o animal urina bastante, toma muita água, come muito, a maioria vai responder que sim.
Mas será que esse sim é patológico ou será que é um sim representa uma situação normal, que ele sempre apresentou isso? Então é importante a gente explicar para o proprietário e saber como fazer essa pergunta. A poliúria ela é considerada quando o volume urinário excede 50 ml por quilo por dia, que obviamente ninguém vai fazer esse tipo de mensuração, mas o proprietário ele consegue sim avaliar se o animal dele está urinando com mais frequência, se o volume da urina aumentou, né, se ele está tendo que trocar o tapetinho higiênico com mais frequência, tudo isso é importante. Então a anamnese é fundamental. E é importante nós explicarmos a ele o que é, de fato, a poliúria e diferenciar de uma polaciúria, porque muitas vezes pode haver confusão com esses significados desses termos. E outra coisa, sempre foi assim? Se ele realmente tem poliúria, ele tem poliúria há quanto tempo? Porque é improvável que ele tenha uma poliúria patológica por causa, por exemplo, de um hiperadrenocorticismo há 6 anos, né? Então, talvez isso seja comum, seja normal desse animal. Então, é importante a gente avaliar se sempre foi assim, qual é a coloração da urina, se é uma urina bastante clara, né? Se tem uma coloração mais amarelada, né? Então, todas essas informações ajudam a gente a definir se realmente a poliúria existe ou não. E, além disso, é lógico que nós temos que nos basear em algum exame laboratorial para confirmar essa informação. E nada melhor do que um exame de urina. E aí nós avaliamos a densidade urinária. Uma urina normal apresenta, em média, densidade urinária acima de 1,05. Já uma urina relativamente diluída apresenta uma densidade entre 1,012 a 1,025. E um animal que apresenta uma poliúria importante, a densidade urinária está bem baixa, né? Então está inferior a 1,012. E aqui só para a gente poder raciocinar um pouco em cima dos diferentes diagnósticos diferenciais de acordo com a densidade urinária desse animal. Por exemplo, se a gente for considerar animais que tenham poliúria com qualquer valor de densidade urinária inferior a 1,020, eu vou ter uma lista enorme de doenças, né, para a gente investigar. Então, doença renal crônica, hiperadrenocorticismo, hipoadreno, hipertireoidismo, hipercalcemia, pielonefrite, pode ser secundário a fármaco, diuréticos, corticoides, fenobarbital, pode estar associado a hipocalemia ou até uma diurese pós-obstrutiva. Quando eu estreito um pouco mais esse intervalo, de 1,008 a 1,012, aí eu já me forço a pensar principalmente em algum quadro de doença renal ou no próprio hiperadrenocorticismo. E quando essa densidade é menor ainda, na faixa de hipostenúria, ou seja, inferior a 1,008, aí sim eu vou considerar principalmente os quadros de diabetes insípidos, que pode ser central ou nefrogênica, ainda um quadro de hiperadrenocorticismo e, por último, uma polidipsia psicogênica. Porque a polidipsia psicogênica, ela é bastante rara e o diagnóstico é por exclusão. Mas vejam que no caso do hiperadrenocorticismo, ele pode ter o intervalo de densidade urinária bastante variável, pode ser qualquer coisa inferior a 1,020, inclusive inferior a 1,008. Então é importante a gente avaliar isso. E a polidipsia? Quando que a gente considera que esse animal realmente apresenta uma polidipsia verdadeira? Quando ele ingere um volume de água superior ou igual a 90 a 100 ml por quilo por dia, no caso dos cães, e 45 ml por quilo por dia no caso dos gatos. Também é muito frequente nós perguntarmos se o animal toma bastante água e ouvirmos uma resposta positiva. Sim, mas será que isso realmente está acima do normal? Então, embora seja um pouco trabalhoso, nos ajuda muito solicitar ao proprietário que mensure a quantidade de água que esse animal ingere num período de 24 horas, né? Então, ele coloca lá uma quantidade conhecida às 8 horas da manhã, avalia a diferença às 8 horas da noite, depois novamente entre 8 horas da noite e 8 horas da manhã. O ideal seria fazer isso uns 3 dias consecutivos, né? Em dias que a temperatura não está extremamente elevada, extremamente baixa, para a gente poder interpretar de forma adequada. E a polidipsia geralmente é secundária, geralmente ela é compensatória a um quadro de poliúria. Então, dificilmente nós vamos ter esse sintoma de forma isolada.
O animal que tem polidipsia geralmente tem poliúria e vice-versa. Já a polidipsia primária ou psicogênica, como falado anteriormente, ela é bastante rara e o diagnóstico é por exclusão. Para eu poder falar que isso é psicogênico, eu tenho que excluir todas as outras causas de poliúria e polidipsia. E a polidipsia psicogênica tem um fator também comportamental, ela é mais frequente em animais de grande porte, que vivem num ambiente restrito, animais hiperativos, ou numa situação em que foi introduzido um animal novo, né? Então, geralmente tem distúrbio comportamental associado. Então, também vale a pena questionar isso na anamnese. E outro desafio, hoje em dia, é identificar se realmente o animal apresenta polifagia ou não. Porque eu acho que de cada 10 animais que nós questionamos, né, ao proprietário durante a consulta, se ele apresenta ou não a polifagia, 10 apresentam polifagia. Mas será que é polifagia mesmo? Porque ele é polifágico para quê? É para ração? É só para guloseimas? É para alimentação caseira só no momento em que os proprietários estão tendo as suas refeições? Então, isso também é importante a gente investigar para saber se isso é um sintoma ou se é um comportamento normal daquele animal. Então, a gente tem que perguntar de diferentes formas para tentar ouvir a resposta certa. Ele é muito ansioso para comer? Ele come muito rápido? Ele fica latindo? Ele não te deixa em paz? Né? Então, a gente percebe que aqueles cães com hiperadreno, o proprietário realmente se queixa muito da polifagia, porque são animais que não param de latir, ficam pedindo comida o tempo todo, né? Eles comem muito rápido, às vezes até engasgam, apresentam êmese na sequência, né? Ou regurgitação, né? Então, quando nós utilizávamos com mais frequência o metotano para tratar o hiperadrenocorticismo, era muito frequente nós solicitarmos ao proprietário que cronometrasse o tempo de alimentação do animal. Porque no início da doença eles comem muito rápido e depois, conforme esse cortisol vai melhorando, eles começam a comer de forma mais pausada, de forma mais tranquila e às vezes até deixando um restinho no prato. Então essa informação é importante. E se ele realmente é polifágico, há quanto tempo ele é polifágico? Sempre foi assim? Ou ele desenvolveu isso depois que foi castrado? Ou desenvolveu isso nos últimos 2 meses? Tá? Então, tudo isso é importante a gente abordar. E tem contactantes, porque também é importante saber se o animal não come rápido para poder roubar o do amiguinho que está lá com ele se alimentando no mesmo tempo, né? Então, essas informações da anamnese são muito valiosas. Outra coisa que é importante a gente investigar é se essa polifagia está associada a um ganho de peso, a perda de peso ou se não tem alteração nenhuma no peso. Quando a polifagia está associada a ganho de peso, tem algumas possibilidades. Ou a comida realmente está muito boa, né? Está uma dieta extremamente palatável e muito calórica. Ou esse animal pode estar em crescimento, ou pode se tratar de uma cadela prenhe, pode ser um animal que está sendo tratado com medicações que favorecem a polifagia e o ganho de peso, ou pode ser um quadro realmente de endocrinopatia, como hiperadrenocorticismo, hipoglicemia ou acromegalia. Agora, se essa polifagia estiver associada à perda de peso, nós podemos pensar em dieta em baixa caloria, em quadros de diabetes mellitus, quadros de hipertireoidismo ou síndrome de má absorção, insuficiência pancreática exócrina ou até o megaesôfago. E se ele tiver uma polifagia sem qualquer alteração no peso, pode ser simplesmente que ele tenha aumentado o nível de atividade física ou está sendo exposto a temperaturas muito frias, ou trata-se de uma fêmea em lactação, ou ainda é um estágio muito inicial de doença que ainda não deu tempo para ele manifestar distúrbio de peso, né? Então é um animal que a gente precisa acompanhar. E outra coisa, como a gente avalia esse ganho de peso? Né? Como foi a evolução? Em quanto tempo ele ganhou peso? Ele já é obeso desde 1 ano de idade? Desde filhote? Ou ele ganhou peso recentemente? Foi após a castração? Mudar os hábitos alimentares? Ele sempre foi um animal que comeu alimento comercial seco e de repente você começou a misturar um alimento caseiro, começou a dar mais petiscos. Era um animal que praticava algum tipo de atividade física, caminhava diariamente, agora por conta de trabalho ou mudança de ambiente ele não passeia mais. É um animal que toma esporadicamente glicocorticoide por causa de dermatites alérgicas, problemas ortopédicos, enfim. Ou é um animal
de repente com epilepsia, que é tratado cronicamente com fenobarbital, que sabidamente faz o animal ganhar peso e aumentar o apetite. Ou se não for nada disso, temos que investigar de fato se esse animal apresenta uma doença endócrina. E outra coisa também que é importante é avaliar como é esse padrão de obesidade. Ela é central ou ela é periférica? Então, nós sabemos que no caso do hiperadrenocorticismo, é comum aquela obesidade intraabdominal, que confere aquele abdômen abaulado, distendido ao animal. Então, é a obesidade visceral, que inclusive é a obesidade mais deletéria, né, que causa mais complicações metabólicas ao animal. E tem também aquela obesidade generalizada e periférica, que é o caso desse colotinho aí, nesse poodle preto, né? Então, também é importante a gente avaliar o padrão de adiposidade desse animal. E os reflexos tegumentares? Então, aí nem se fale, né? É muito frequente as pessoas que trabalham com dermatologia atenderem doenças endócrinas, porque as endocrinopatias apresentam uma série de repercussões tegumentares, várias alterações, né? Então, alopecia, hiperpigmentação, discromia. Então, nesse caso aqui, né, por exemplo, esse chow-chow apresenta um hipotireoidismo, tem discromia do pelame, rarefação pilosa, cauda de rato. Esse gatinho aqui no centro tem hipertireoidismo, então por lambedura compulsiva ele desenvolveu essa alopecia. E o poodle aqui à direita apresenta uma alopecia generalizada, né, e ele tem hiperadrenocorticismo associado a diabetes. Então são várias as alterações dermatológicas. E a alopecia no endocrinopata, ela é não pruriginosa, não inflamatória, e os principais diagnósticos diferenciais são o hiperadrenocorticismo, o hipotireoidismo, o hiperestrogenismo e a alopecia X. Então, a minha intenção com esses slides foi de tentar sempre estimular o raciocínio de todos os diagnósticos diferenciais possíveis para aquele sintoma, né? Para facilitar a gente ampliar o leque de opções diagnósticas diante dessas manifestações. E além da alopecia, existem vários achados dermatológicos que são mais específicos de cada doença, né? Então, por exemplo, no hiperadrenocorticismo, nós vemos em casos muito crônicos, né, esse abdômen muito distendido, com essa telangiectasia, essas estriações violáceas, né, que denota uma atrofia cutânea importante, essa hiperpigmentação em noz moscada, em região abdominal, a calcinose cutânea e os quadros de piodermite recidivante que são muito frequentes nessa doença. E no caso do hipotireoidismo, também nós vemos com frequência a face trágica, né, que é conferida por esse mixedema facial. Então, nesse animal aqui, isso está bem visível. Nesse poodle aqui também está bem visível esse mixedema facial. Também é frequente a cauda de rato, né, a alopecia e a hiperpigmentação cutânea. Então, são várias as alterações que podem ser observadas nessas diferentes endocrinopatias. Nos gatos com hipertireoidismo, eles também podem apresentar alopecia, e aí, no caso, é por conta de lambedura compulsiva mesmo, então é iatrogênica, ele que provoca essa alopecia por hiperatividade e por lambedura excessiva. Então, também pode ser visualizado esse quadro de alopecia. E, além de todas essas alterações que são as mais frequentes, é importante reforçar aqui também que as alterações neuromusculares são muito presentes nos endocrinopatas, em diferentes graus, nem todos apresentam, mas potencialmente eles podem ter complicações ortopédicas, complicações neurológicas, né? Então, isso pode ser observado tanto no hipotireoidismo, quanto no hipertireoidismo, no hiperadrenocorticismo, hipoadreno, na hipoglicemia, no diabetes, ou seja, praticamente todas as endocrinopatias podem apresentar esse tipo de complicação em algum momento da evolução da doença. No hipotireoidismo, por exemplo, é frequente eles apresentarem uma vestibulopatia periférica, né? Eles podem apresentar uma letargia tão importante e isso depois conferir também uma fraqueza muscular generalizada. Eles podem também, menos frequentemente, apresentar paralisia de laringe, megaesôfago, paralisia facial e chegar ao extremo de apresentar coma mixedematoso
que é a situação desses dois animais, que confere uma importante alteração mental, hipotermia, bradicardia e muitas vezes essa complicação é fatal. Já no caso do hipertireoidismo, eles é o contrário, né? Então eles apresentam uma hiperatividade, alterações de sono e vigília. Chama atenção, né? Porque gato sempre dorme muito, ele começa a dormir menos, começa a miar mais, chamando o proprietário com mais frequência, pode se tornar um pouco mais agressivo e pode também, em casos mais crônicos, né, com evolução mais prolongada do hipertireoidismo, apresentar uma fraqueza neuromuscular com ventroflexão cervical associada à hipocalemia. E no hiperadrenocorticismo, uma alteração muito frequente é a fraqueza e atrofia muscular. Né? E isso é uma complicação importante porque tratam-se de animais já geralmente idosos, animais de pequeno porte, né? A maioria já tem algum grau de luxação de patela, de degeneração, de artrose. Então, essa perda de massa muscular compromete a mobilidade desses animais. Outra situação também bastante grave, né, que muitas vezes também é fatal, é essa situação de macroadenoma de hipófise, onde o animal fica extremamente prostrado, letárgico, pode apresentar inapetência, desorientação, tetraparesia, andar em círculos, ataxia, convulsão e até cegueira. E isso acontece porque o tumor de hipófise ele acaba tendo dimensões maiores, né, superior a 1 centímetro de diâmetro, e acaba causando um efeito de massa nas estruturas adjacentes. Então, o prognóstico é bem ruim nesse caso. E uma outra complicação mais rara, mas também muito grave, é a miotonia, que é representada por uma atrofia muscular generalizada e um andar rígido. Então, o animal apresenta uma espasticidade, né, de membros torácicos e também de membros pélvicos, onde ele tem dificuldade de flexionar os membros e dificuldade de se locomover. Também é um quadro bastante grave e muitas vezes irreversível. No caso do hipoadrenocorticismo, eles também podem ter letargia, fraqueza muscular, tremor por conta da hiponatremia, podem desenvolver megaesôfago, colapso e convulsão associada à hipoglicemia. No entanto, esses sintomas eles são facilmente revertidos com o tratamento correto. Então, apesar dele vir numa situação bastante grave, ele se recupera rápido de todas essas alterações. E, obviamente, o animal com hipoglicemia, né, ele pode apresentar convulsão, também fraqueza muscular, tremores, obnubilação, cegueira e coma. E, finalmente, nos casos dos diabéticos, é frequente a neuropatia diabética, principalmente na espécie felina, que se caracteriza por um andar plantígrado, né? Dificuldade em pular, em saltar, dor no membro, deficiência das reações posturais, pode ter atrofia muscular e, embora seja mais frequente em gatos, os cães podem apresentar também. Outro ponto importante para levarmos em consideração quando a gente estiver pensando no possível diagnóstico é a evolução dessas manifestações. Então, no hiperadrenocorticismo e hipotireoidismo, é muito frequente uma evolução lenta e progressiva. Pode levar meses a anos. Aqueles animais que têm aquele fenótipo clássico de hiperadrenocorticismo, abdômen muito abaulado, todos aqueles sintomas, né, específicos do hipercortisolismo, você pode ter certeza que esse animal tem no mínimo 6, 7 meses de doença, né? Então, é uma evolução crônica. No caso do hipoadreno, ele pode até ter uma evolução crônica, mas não muito, e em algum momento ele chega em crise. Então, para quem está atendendo o animal pela primeira vez, parece que é um quadro agudo, mas na verdade ele já devia apresentar o hipoadrenocorticismo antes, com sintomas intermitentes, e por algum fator de estresse desencadeante, essa doença, né, é agudizada e ele se apresenta na forma de crise addisoniana. E os animais com diabetes, insulinoma, hipertireoidismo, também a evolução costuma ser de poucas semanas a 1 ou 2 meses. Até porque se um diabético ficar mais de 1, 2 meses, né, sem tratamento, ele vai levar uma caquexia importante e pode desenvolver cetoacidose diabética. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração.
Bom, feita uma abordagem geral das manifestações clínicas, que exames nós devemos solicitar para investigar a endocrinopatia, para efetuar o diagnóstico? Todos, né? Então, infelizmente, nas endocrinopatias nós temos uma grande variedade de alterações laboratoriais e é fundamental que a gente faça, né, um exame hematológico, um perfil bioquímico completo para poder avaliar bem esse paciente. Tanto é que os donos de laboratório geralmente adoram, né, os veterinários que trabalham com endocrinologia, que eu acho que nós somos os que mais solicitamos exames laboratoriais, porque realmente eles são importantes, né? Tem algumas doenças, como por exemplo o hiperadreno, que a gente vai ver alteração em praticamente tudo. E depois que nós interpretarmos todos esses resultados, aí sim é o momento de solicitarmos os testes hormonais específicos, né? Então a gente faz uma boa triagem laboratorial, avalia o que pode estar alterado, e aí a gente vai direcionar o nosso diagnóstico e escolher o teste mais específico para essa doença. Então, vamos interpretar um pouquinho esses exames laboratoriais. Com relação à glicemia, quais endocrinopatias podem apresentar hiperglicemia e quais podem apresentar hipoglicemia? Então, por exemplo, a hiperglicemia pode ser observada no diabetes mellitus, no hiperadrenocorticismo, acromegalia e obesidade. No diabetes, essa hiperglicemia está relacionada a uma deficiência de insulina, que pode ser relativa ou absoluta, geralmente absoluta no cão e relativa no gato. Já nos casos de hiperadrenocorticismo, acromegalia e obesidade, nós observamos uma hiperinsulinemia, uma resistência insulínica e que pode estar acompanhada de uma hiperglicemia discreta. Já a hipoglicemia pode ser observada nos casos de insulinoma, associado ao aumento da secreção de insulina pela célula beta neoplásica, e nos casos de hipoadrenocorticismo por outro mecanismo, pela diminuição da gliconeogênese hepática. Agora, é importante também, quando vocês estiverem diante de uma hipoglicemia, pensar em outros diagnósticos diferenciais também. Então, além do insulinoma e do hipoadreno, o que mais pode causar hipoglicemia? Então, nós temos que lembrar, né, da hipoglicemia dos filhotes, do shunt portosistêmico, da insuficiência hepática, eritrocitose, sepse e até tumores produtores de IGF, como leiomiossarcoma, adenocarcinoma e timoma. Então, sempre é importante, quando a gente está diante de uma alteração laboratorial, tentar raciocinar em cima dos prováveis diagnósticos diferenciais para aquela alteração. E com relação ao triglicéridos e colesterol? Esses exames são extremamente importantes na endocrinologia veterinária, porque para vocês terem uma ideia, olha, o aumento de colesterol e de triglicéridos, ele pode ser observado em todas essas doenças, ou seja, no hiperadrenocorticismo, no hipotireoidismo, no diabetes, obesidade, hiperlipidemia primária e também na síndrome nefrótica em animais que estejam sendo tratados com glicocorticoide ou fenobarbital. Já a redução de colesterol, ela é mais raramente observada, mas pode ser vista nos casos de hipoadrenocorticismo, síndrome de má absorção, linfangiectasia intestinal. E com relação ao hemograma, que informação ele nos traz? Então, a eritrocitose, ela pode ser observada nos casos de hiperadrenocorticismo e de hipertireoidismo. E a anemia, ela é observada com mais frequência nos quadros de hipoadrenocorticismo e de hipotireoidismo, ou seja, o inverso. O leucograma de estresse é um achado inespecífico, mas vale a pena comentar que ele é observado no hiperadrenocorticismo e no diabetes mellitus, e ao contrário, no hipoadrenocorticismo nós podemos observar um leucograma de estresse reverso, que ao invés de linfopenia e eosinopenia, o animal vai apresentar linfocitose e eosinofilia. E além disso, tem um outro achado muito importante hematológico, que é a trombocitose no hiperadrenocorticismo. E com relação à densidade urinária, que nós já comentamos um pouco, a densidade urinária inferior a 1,020, ela pode ser observada no hiperadreno, no hipoadreno e no hipertireoidismo. Já uma densidade extremamente baixa, inferior a 1,008, ela costuma indicar ou um quadro de diabetes insípidos ou um quadro de hiperadrenocorticismo, né, com mais frequência.
E a densidade acima de 1,025 vai ser observada nos casos de diabetes, porque embora o animal apresente poliúria e polidipsia, a glicosúria ou a cetonúria faz com que essa densidade urinária se eleve. E a fosfatase alcalina, a nossa querida fosfatase alcalina, né? Que geralmente é ela, quando está elevada, que chama a atenção do clínico, do proprietário para alguma doença. Então, o que é importante a gente levar em consideração? Que a fosfatase alcalina mensurável, ela é uma soma de 3 isoformas diferentes. Da fosfatase alcalina óssea, que é predominante em cães com menos de 1 ano de idade, portanto, ela acaba sendo menos importante. A fosfatase alcalina hepática, predominante em cães com mais de 1 ano, e a fosfatase alcalina corticosteroide induzida, que representa de 10 a 30% da fosfatase alcalina de cães adultos saudáveis. Porém, num animal com hipercortisolismo, a fosfatase corticosteroide induzida passa a representar mais de 80% da fosfatase alcalina, né? Então, é essencial que a gente tenha isso em mente quando a gente vai avaliar um resultado de fosfatase alcalina elevada. Só que a fosfatase alcalina elevada, ela não é um achado específico, por exemplo, do hiperadrenocorticismo. Ela pode ser observada em outras doenças. É fato que no hiperadreno ela atinge valores extremamente elevados, o que não ocorre, por exemplo, num cão diabético. Ele pode ter aumento da fosfatase alcalina também, corticosteroide induzida, mas já não vai ser um aumento tão expressivo assim. Mas na hiperlipidemia também pode ocorrer aumento da fosfatase corticosteroide induzida. E nas outras doenças, por exemplo, no hipertireoidismo, pode ser observado aumento da FA. Só que a FA aumentada no hipertireoidismo é a fosfatase alcalina óssea. E a fosfatase alcalina pode estar também discretamente elevada nos animais com hipotireoidismo, mas isso não é um achado tão frequente assim e relevante, mas aí remete mais a um quadro de colestase hepática. E a alaninoaminotransferase, a ALT, também pode estar aumentada em todas essas endocrinopatias, no hiperadreno, no diabetes, na hiperlipidemia primária e no hipertireoidismo, né? E ela tem uma associação direta com o acúmulo de gordura no fígado, com hepatopatia vascular, né? Mas o seu aumento geralmente é discreto, tá? Por acúmulo de gordura ou acúmulo de glicogênio no hepatócito. E outras alterações importantes também são os distúrbios eletrolíticos, né? Aqui eu coloquei só o sódio e potássio para ilustrar, mas, por exemplo, no hipoadrenocorticismo é essencial a investigação do sódio e potássio, porque o sódio vai estar provavelmente reduzido e o potássio aumentado, sendo que a relação sódio-potássio vai estar inferior a 25, sugerindo um quadro de hipoadreno. Já nos casos de hiperaldo, né, um tumor secretor de aldosterona, que seria mais frequentemente observado em gatos, pode ser observado o oposto, um aumento do sódio e uma diminuição do potássio. E outra situação que pode se observar hipernatremia são os casos de diabetes insípidos, onde o animal é privado de água, ou seja, a restrição hídrica ele faz hipernatremia por desidratação. Ainda nas endocrinopatias, uma hipocalemia pode ser observada também nos casos de cetoacidose diabética, de hipoglicemia, hipertireoidismo, diabetes insípidos ou qualquer situação onde o animal apresente intensa poliúria. E cuidado com a hiperlipidemia, que ela pode levar a uma falsa hipocalemia, uma pseudo-hipocalemia. Então, isso a gente tem que levar em consideração também quando estiver interpretando esses resultados. Bom, então, nós avaliamos as manifestações clínicas, né, através de uma boa anamnese, os achados de exame físico, os resultados de exames laboratoriais, e aí nós vamos partir para os testes hormonais. Esse é o momento certo de solicitar os testes hormonais. Depois que eu já fiz uma boa avaliação clínica e uma boa triagem laboratorial, porque aí eu já tenho em mente uma suspeita diagnóstica. Aí eu posso escolher o melhor teste para confirmar o meu diagnóstico. E aí sim eu vou decidir se eu vou precisar de uma dosagem basal ou de um teste funcional específico. Então, por exemplo, nos animais com suspeita de hiperadrenocorticismo, que teste que eu devo pedir? O teste de supressão com dexametasona. Ele ainda é considerado o teste de primeira escolha, então é ele que nós devemos iniciar a investigação do hiperadreno. Caso esse teste dê negativo, né, aí nós podemos recorrer ao teste de estimulação com a CTH
para ver se observamos um resultado positivo. E para diferenciar se esse hiperadrenocorticismo tem origem na hipófise ou se tem origem em um tumor adrenal, nós devemos dosar o ACTH endógeno, que ele vai me auxiliar a fazer essa diferenciação. Se o tumor for na hipófise, o ACTH deve estar normal ou aumentado. Se o tumor for na adrenal, ele deve estar suprimido. Então, ele auxilia bastante. E outro ponto importante, quando nós não devemos realizar o teste hormonal? Quando esse animal estiver internado, hospitalizado, né? Quando ele apresentar uma doença grave concomitante, seja um diabetes, né, cetoacidose, pancreatite, doença renal crônica ou simplesmente algum quadro álgico importante, porque essas situações causam estresse ao organismo do animal e isso confere um hipercortisolismo relativo, podendo causar falsos positivos. E também quando esses animais estiverem recebendo corticoide terapia, seja tópica ou sistêmica. Em qualquer uma dessas situações, o corticoide deve ser suspenso, né? Dependendo do tempo que ele está sendo administrado, da forma que ele está sendo administrado, a gente vai esperar de 1 a 2 meses para poder solicitar o teste hormonal e interpretar de forma correta. E nos casos de hipoadrenocorticismo, que exames nós vamos solicitar? O teste de estimulação com a CTH, e para quem quiser diferenciar um quadro de hipoadrenocorticismo primário de secundário, pode ser solicitado também o ACTH endógeno. Mas, simplesmente, né, com todo o histórico, as alterações laboratoriais, o distúrbio eletrolítico, né, previamente observado, uma relação só de potássio inferior a 25, associado a um teste de estimulação com a CTH, é, com certeza, suficiente para fechar o diagnóstico do hipoadreno. Nos casos de hipotireoidismo, né, existem vários exames, mas o principal aqui é a dosagem de T4 livre por diálise de equilíbrio, é o exame mais específico. Então, um animal hipotireoideu deve apresentar níveis de T4 livre baixos. E o TSH, espera-se que o TSH esteja aumentado, mas dependendo da cronicidade do hipotireoidismo desse animal, esse TSH pode estar normal no momento do diagnóstico. Então, ele sozinho não é suficiente para fecharmos, para concluirmos um diagnóstico de hipotireoidismo. O TSH sempre deve ser solicitado em conjunto com o T4 livre por diálise, tá? E já nos casos de hipertireoidismo felino, o T4 total geralmente por si só é suficiente para fechar o diagnóstico. Gatos com hipertireoidismo costumam ter valores de T4 total acima de 5 microgramas por decilitro, o que já nos mostra realmente um quadro de hipertireoidismo. Mas seria interessante associarmos as dosagens de TSH, porque espera-se que esse TSH do gato hipertireoideu esteja bastante suprimido, né? Porque às vezes você se depara com um nível de T4 total borderline no limite, pode te deixar em dúvida. Se você tem um T4 total, né, um pouco acima do valor de referência, um TSH bem suprimido, aí isso já te dá mais segurança para suportar o diagnóstico de hipertireoidismo. E caso esse gato tenha, além do hipertireoidismo, uma suspeita de uma outra doença concomitante, como por exemplo uma doença renal crônica, aí o ideal é que sejam feitos todos os exames para que a gente possa interpretar de uma forma conjunta e evitar dúvidas, né, com relação ao diagnóstico. Bom, em resumo, qual que é a melhor triagem clínica e laboratorial para investigar as principais endocrinopatias? Então, por exemplo, com relação ao hiperadrenocorticismo, se eu estiver diante de um quadro clássico, né, que o animal tem poliúria, polidipsia, polifagia, tem esse fenótipo, né, com a plaquinha já eu tenho hiperadrenocorticismo, é lógico que a gente vai investigar o hiperadrenocorticismo, sem dúvida nenhuma. O problema é que muitas vezes nós nos deparamos cada vez mais com animais onde os casos ainda não são clássicos, porque são animais que estão na fase inicial da doença e muitas vezes eles ainda não têm fenótipo algum do hipercortisolismo. Eles ainda não apresentam abdômen estendido, só que vem com a queixa de poliúria, polidipsia, polifagia. Você faz os exames laboratoriais no animal que tem hiperlipidemia, tem aumento da fosfatase alcalina. Então, esse animal, você deve solicitar o teste hormonal, mas não se surpreenda se esse teste vir negativo.
Porque às vezes, quando ainda está na fase muito inicial, é possível que você observe um falso negativo, principalmente no teste de supressão com DEXA. Mas é uma questão de tempo. Então, se esse resultado vier negativo, o que você pode fazer? Tratar as comorbidades, orientar direitinho o proprietário com relação à sua suspeita, que não é porque um teste deu negativo que o diagnóstico está, eliminado, não, pelo contrário, mas que nós devemos repetir esse teste hormonal depois de 1 mês ou até depois de 2 meses, tá? Então, isso é importante. E tem também outras situações que deixam a gente de cabelo em pé, que são aqueles animais que têm cara de hiperadreno, barriga de hiperadreno, sintoma de hiperadreno e o teste negativo. Isso a gente também encontra no nosso dia a dia, E nesses casos nós não devemos desistir. Se você realmente suspeita de hiperadrenocorticismo, insista, uma hora vai dar positivo, Então a gente deve continuar investigando. E aqui, qual que é a ideia? Eu vou fazer um resuminho, das principais endocrinopatias e eu deixei em negrito as principais características clínicas e laboratoriais para fazer um resuminho bacana aqui. Então, diante de uma suspeita de hiperadreno, o que é o principal achado clínico e laboratorial? Sem dúvida nenhuma, poliúria, polidipsia, polifagia. Tem os outros sintomas aqui descritos, e laboratorialmente o que nos chama a atenção para o hiperadreno? O aumento da fosfatase alcalina, o aumento do triglicérides e eventualmente o aumento do colesterol. Nem sempre o hiperadreno tem aumento de colesterol, mas o triglicérides, geralmente em 80% dos casos, o triglicérides e a fosfatase estão elevados, mas não é obrigatório também essa alteração. Já tem de vários animais que têm hiperadrenocorticismo e que no momento do diagnóstico ainda não apresentavam aumento da fosfatase alcalina ou ainda não apresentavam aumento do triglicérides. Então é lógico que quanto mais alteração laboratorial, mais seguro a gente fica, Mas eventualmente esses animais não vêm com todas as alterações. Então aí é importante a gente realmente confiar, na nossa anamnese, no exame físico, no ultrassom abdominal, nos testes hormonais, para poder garantir o diagnóstico inicial, uma terapia específica. E o diagnóstico clássico exige, de preferência, um cortisol pós-DEXA positivo, acima de 1 micrograma por decilitro. Uma coisa que eu gosto sempre de comentar em aula é o que o hiperadreno não tem, que ele tem várias alterações, mas se o animal que você estiver investigando apresentar anemia, leucopenia, desvio à esquerda, trombocitopenia ou aumento de ureia e creatinina, isso não é culpa do hiperadrenocorticismo. Pode ver que ele tem outra doença associada. Então, também, além de saber o que eles têm, é importante a gente saber o que eles não devem apresentar, numa triagem laboratorial para acender uma luzinha e fazer a gente investigar outra doença associada. E no hipotireoidismo, o que é o mais clássico? Letargia, obesidade, mas nem sempre, Não é obrigatório que um cão hipotireoideu seja obeso, mas com certeza, com a evolução da doença, eles ganham peso. E o que é muito comum que chama atenção é a piodermite recidivante não pruriginosa. Uma das principais alterações laboratoriais do hipotireoidismo é o aumento do colesterol, que tende a ser superior ao do triglicérides, É mais frequente a gente observar o aumento do colesterol do que o aumento do triglicérides, principalmente quando esses valores estão extremamente elevados. E o diagnóstico mais lindo, de hipotireoidismo seria a associação do T4 livre baixo e do TSH aumentado, mas como dito já anteriormente, não se esqueçam que é possível o hipotireoideu primário apresentar também um TSH normal. No hipertireoidismo, sintomatologia clássica também, poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso. Só atentem caso esse animal apresente uma outra doença concomitante, geralmente doença renal crônica. Nesse caso, pode ser que esse animal não venha polifágico, mas ele vai ter muita poliúria e polidipsia. Ou pode ser que ele venha normorético, sendo que era para ele estar completamente sem apetite, com uma ureia e creatinina elevada. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração também. Principal achado laboratorial, aqui não tem nenhum exame laboratorial muito específico, bioquímico, mas é comum o aumento da LT. E o que é o mais importante aqui realmente é o aumento do T4 total, E que geralmente está associado à supressão dos níveis do TSH.
No hipoadreno, principais sintomas. Aqui pior ainda, né? O cão com hiperadreno, ele apresenta uma sintomatologia bastante inespecífica, voltada mais para os sintomas gastroentéricos, tanto é que é comum esses pacientes procurarem inicialmente o clínico geral, com certeza, ou posteriormente veterinários que trabalhem mais na área de doenças gastrointestinais, porque o principal sintoma é êmese, perda de peso, perda de apetite. E aí um achado laboratorial muito importante é diminuição de sódio e aumento de potássio. Porém, eu chamo a atenção aqui para os quadros de hipoadreno atípico, que eles têm alteração no teste de estimulação com a CTH, mas podem não apresentar distúrbio eletrolítico. Então, cuidado que se vocês estiverem suspeitando de um hipoadreno, mesmo que esse animal não tenha relação sódio-potássio alterada, vale a pena aplicar um teste de estimulação com a CTH. E aí, nesse caso, o cortisol basal tem que estar menor do que 1 e o pós-ACTH menor do que 2 microgramas por decilitro. No diabetes é mais fácil, né? Eles geralmente apresentam todos os sintomas clássicos, poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso. A exceção é quando eles vêm para nós com cetoacidose diabética, aí ao invés de apresentar polifagia, eles podem apresentar anorexia, prostração, êmese, né? E o diagnóstico laboratorial principal é o achado de hiperglicemia, que pode ou não estar associado também à cetonemia, né? Vai ter com certeza a glicosúria e pode eventualmente ter cetonúria também, né? E é comum também uma discreta hiperlipidemia aí nos pacientes diabéticos. E cuidado com as armadilhas, né? Aquelas doenças que mimetizam algumas endocrinopatias e atrapalham o nosso raciocínio. Por exemplo, a obesidade, porque se você está diante de um cão obeso, a gente vai investigar uma endocrinopatia provavelmente, né? Só que o cão, quando apresenta uma obesidade importante, ele vai estar também letárgico, vai ter mais cansaço, intolerante a exercício, pode apresentar hiperlipidemia, pode apresentar hiperglicemia discreta, então pode confundir, mas com certeza a gente deve investigar a endocrinopatia para ter certeza que ele é um obeso primário. Fenobarbital e corticoide, então, nem se fala, né? Eles atrapalham muito a vida do veterinário que trabalha com endocrinologia, porque ambas as drogas podem mimetizar, tanto clinicamente quanto laboratorialmente, quadros de hiperadrenocorticismo e hipotireoidismo. O fenobarbital aumenta apetite, aumenta a sede, aumenta a urina, aumenta a fosfatase alcalina, aumenta a triglicérides, né? Então, ele realmente pode atrapalhar um pouquinho a gente. E eles suprimem, né, os níveis hormonais da tireoide. Pode diminuir o T4 total e pode também diminuir o T4 livre por diálise. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para interpretar esses resultados em animais tratados cronicamente com fenobarbital. E aqueles tratados com corticoide, então, nem se fala, né? O corticoide exógeno vai provocar a sintomatologia clássica de um cão com hiperadrenocorticismo. Então, também vai causar poliúria, polifagia, polidipsia em diferentes graus. Tem animais que são mais sensíveis, animais que são menos sensíveis. Isso vai depender também da dose que está sendo utilizada, da via de administração. Mas, de qualquer forma, se você estiver investigando um hipotireoidismo ou um hiperadrenocorticismo no animal que sabidamente está recebendo corticoide, a gente precisa inicialmente suspender a medicação, né, e pausadamente, de acordo com o tempo que ele está sendo tratado, para depois solicitar os testes hormonais específicos, senão vai ser difícil a interpretação. A hiperlipidemia primária do Schnauzer também, que até a gente provar que é um quadro primário, nós temos que provar que ele não tem nem hipotireoidismo e nem hiperadrenocorticismo. Então, também pode confundir hiperlipidemia primária inicialmente com endocrinopatia. E a superfosfatase do Scott Terrier, como diz o meu amigo Ricardo Duarte, né? A gente sabe que essa raça tem níveis mais elevados de fosfatase alcalina em comparação às outras raças. A fosfatase alcalina elevada do Scott Terrier é a fração corticosteroide induzida, mas é uma doença específica da raça, relacionada a uma hepatopatia vacuolar, que é progressiva, infelizmente, e que está associada ao aumento de alguns hormônios esteroidais, mas não tem nada a ver com a patofisiologia do hiperadrenocorticismo, então ela não deve ser diagnosticada como tal, né? Então isso pode causar algum tipo de equívoco durante essa triagem, durante essa investigação
de endocrinopatia. E, como a gente sabe, o sonho de todo obeso é ser hipotireoideu, né? Então, inclusive nós, quando a gente atende um animal com esse grau de obesidade, a gente pede, pelo amor de Deus, que ele tenha hipotireoidismo. Mas, infelizmente, pelo menos na minha casuística, aqueles animais, os mais obesos que eu já atendi, sempre eram obesidade primária. Mas, de qualquer forma, é um labrador, a gente sabe que o labrador é predisposto a hipotireoidismo, vale a pena fazer uma boa triagem endócrina e investigar aí os hormônios da tireoide para ver se está tudo ok. E nesse caso, infelizmente, estava, né? É uma situação realmente de obesidade primária que tem que ser tratada com dieta. Apresentava apenas uma discreta hiperlipidemia que é secundária a essa obesidade. Então, no caso, esse Schnauzer era um animal com bom estado geral. O proprietário referia polifagia, mas também referia que sempre foi assim. Então, será que isso é um sintoma? Talvez não, né? Mas a gente tem que levar em consideração. Negava poliúria, polidipsia e letargia. Mas quando a gente observa os exames laboratoriais dele, estavam completamente alterados. Triglicéridos 2.535, colesterol 345, fosfatase 885. Então, mesmo que ele não tenha um abdômen distendido, um fenótipo de hiperadrenocorticismo, nós temos que investigar, né? Nem que seja para realmente excluir, para eu poder firmar o diagnóstico de hiperlipidemia primária. E foi o que nós fizemos. Então, foi realizado um ultrassom abdominal para avaliar as adrenais, que estavam normais. Foi dosado só um T4 livre, pensando numa exclusão de hipotireoidismo, porque se o T4 livre por diários desse animal está normal, você pode excluir hipotireoidismo. Não há necessidade de você dosar T4 total e TSH. E foi feito também uma supressão com DEXA, né? Pensando na exclusão ou no diagnóstico de um possível hiperadreno, e nesse caso deu negativo. Então, excluindo o hipotireoidismo, excluindo o hiperadrenocorticismo, agora sim eu posso afirmar que é um animal com hiperlipidemia primária. E após correção da hiperlipidemia, a fosfatase alcalina dele voltou à normalidade. Então, é importante a gente descartar. E outra situação que eu chamo a atenção é a oposta. São aqueles animais que não têm sintoma algum e que, por um acaso, né, foi fazer um ultrassom abdominal de rotina por outro motivo, que não seja a pesquisa de uma doença endócrina, e foi descoberto um tumor adrenal, que aqui a gente classifica como incidentaloma. Era um animal completamente assintomático, sem alteração ao exame físico, mas mesmo assim, diante de um tumor na glândula adrenal, nós devemos submetê-lo a uma triagem completa laboratorial. Então, foram feitos todos os exames e aqui eu coloquei apenas aqueles que estavam alterados. E ele tinha aumento de LT, FA e triglicérides. O que chamou a atenção, porque essas alterações laboratoriais nós observamos com frequência nos casos de hiperadrenocorticismo, mas era um animal completamente assintomático e sem fenótipo. Mas olha a adrenal dele, né? Era uma adrenal heterogênea, irregular, com dimensão aumentada, e adrenal contralateral normal, o que me fala contra a ter uma produção de cortisol aqui, porque eu esperaria uma atrofia da contralateral. Mas isso é verdade quando o animal já tem o tumor há algum tempo. E aqui nesse caso não tem como a gente saber se esse tumor já existia há um mês, há um ano, né? Então a gente tem que acompanhar. O problema é que esse animal já apresentava invasão vascular, infelizmente, né? Então ele tinha um trombo neoplásico em veia cava caudal, que isso já dificulta um pouco mais o procedimento cirúrgico, mas como era um animal ainda não tão idoso, né? A dimensão desse trombo não era tão grande, optou-se pela indicação da cirurgia, da adrenalectomia. Porém, previamente foi feita a investigação de hiperadrenocorticismo, de hiperaldo, né? E todos os exames estavam normais. Na ocasião que eu atendi esse paciente, ainda não estava disponível a dosagem das metanefrinas, normetanefrinas urinárias, para investigar feocromocitoma. Por isso que nesse momento não foi realizado, mas hoje em dia, felizmente, nós temos isso disponível. E olha só, um animal completamente saudável, foi feita a adrenalectomia e o diagnóstico histológico, né, histopatológico, foi de um feocromocitoma maligno.
e aqui nós temos ele no pós-operatório, né, 48 horas depois, 96 horas depois e aqui 3 anos após a cirurgia. Então, apesar dele estar, né, naquele momento do diagnóstico saudável, bem, foi correta a decisão de intervir cirurgicamente, que com certeza a gente conseguiu ajudar, né, a aumentar a sobrevida e com qualidade também. Bom, como considerações finais, o que a gente pode resumir disso tudo, né? A conclusão é sempre a mesma, né? A anamnese, o exame clínico é de extrema importância para qualquer doença. Então, anamnese bem detalhada aqui para investigar as endocrinopatias é essencial. Questionar muito bem o quanto realmente existe uma polifagia, uma poliúria, uma polidipsia, né? Para ver se isso realmente é um sintoma ou se é um comportamento. Solicitar exames complementares de acordo com uma suspeita inicial, pelo menos, que a gente deve ter em mente. Interpretar os achados laboratoriais sempre com sintomas clínicos, pensando nos diagnósticos diferenciais. Por exemplo, se eu identifico um triglicérides aumentado no Yorkshire, sem qualquer outra alteração clínica e sem qualquer outra alteração laboratorial, com um ultrassom absolutamente normal, será que já vale a pena submeter esse animal a um teste de supressão com dexametasona? Eu sempre penso o que eu vou fazer se o resultado der positivo. Porque se esse animal estiver assintomático, não tem nenhuma outra alteração, não tem adrenomegalia, não tem nódulo adrenal, vai que por um azar esse teste dá positivo, eu vou ter coragem de iniciar um tratamento específico com trilostano? Né? Então é importante a gente fazer essa pergunta antes de solicitar o exame. E pode ter epidemia primária em outras raças, e York é uma dessas, né? Embora não esteja descrito em literatura, na prática clínica a gente costuma observar, tá? Não estou falando que nós não devemos investigar, mas é avaliar com cautela o momento certo de investigar a doença, de pedir o exame no momento adequado, tá? Ou deixar bem claro ao proprietário que você está solicitando para avaliar, mas que mesmo que dê positivo, como ele ainda não tem sintoma clínico algum, talvez ainda não seja o momento de iniciar o tratamento. Tudo é importante a gente explicar, ter uma boa comunicação, né, com o proprietário para deixar tudo claro qual vai ser a conduta posterior. Investigar sempre se esse animal está fazendo uso de fármacos ou se ele tem alguma outra doença concomitante que possa nos confundir, que possa interferir na interpretação dos exames laboratoriais. Não realizar teste hormonal em um animal que esteja muito debilitado por causa de outras doenças. É lógico que se ele estiver extremamente debilitado, prostrado, deprimido por causa de hipoadreno, a gente vai fazer a estimulação com a CTH. Mas se esses sintomas forem secundários a outra doença, né, não endócrina, aí o ideal é você aguardar um pouquinho, tentar melhorar a situação, o estado geral desse animal, para depois testá-lo corretamente, porque senão o risco de falso positivo aumenta. E solicitar os testes hormonais específicos após a realização de uma boa triagem endócrina. Que essa triagem endócrina seria isso, né? Essa anamnese completa, avaliação desses principais sintomas, interpretação dos principais exames laboratoriais e avaliação de imagem também, né? Seja por ultrassom, por raio-x, dependendo da doença que nós estamos suspeitando. Bom, eu finalizo aqui essa apresentação, espero que tenha ajudado, que tenha sido didático, esclarecedor. Vou ficar à disposição, estou deixando o meu e-mail pessoal, qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade para me escrever e qualquer coisa vocês me encontram lá na NAE Especialidades, se quiser ir lá um dia tomar um café com a gente, são muito bem-vindos, tá? Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, professora Viviane. Agora nós vamos passar a palavra para Larissa Drui, coordenadora de comunicação científica da Royal Canin, que ministrará agora a sua apresentação. Olá pessoal, eu sou a Larissa, eu faço parte da equipe científica da Royal Canin e hoje nós viemos aqui conversar com vocês um pouco sobre o manejo nutricional do paciente obeso. E para começar um pouco na introdução, não sei se vocês sabem, mas aproximadamente 59% dos cães e 52% dos gatos estão acima do peso. E muitos deles estão em quadros de obesidade. E o que é a obesidade? A obesidade é um estado inflamatório crônico de baixa intensidade, que vai resultar num desequilíbrio, onde nós temos um aumento do consumo energético e uma diminuição do gasto energético também.
Então, nós podemos classificar o animal com base no seu score de condição corporal. Então, pode ser um animal no peso ideal, pode ser um animal no estado sobrepeso e pode ser um animal no quadro de obesidade. Então, nós vamos falar quais são os principais fatores de risco que podem deixar o animal com maior predisposição à obesidade. Então, nós temos a castração. Alguns estudos mostram que os animais castrados eles podem apresentar maior risco para a obesidade. Tudo isso devido a uma menor taxa metabólica e um aumento do sedentarismo. Além disso, animais idosos também apresentam maior risco para o ganho de peso. Tudo isso devido a alterações metabólicas e diminuição das necessidades energéticas. E os filhotes? Alguns filhotes, quando estão acima do peso, eles podem apresentar maior risco para se tornarem adultos obesos. Tudo isso devido a algumas predisposições genéticas e uma alimentação inadequada ainda na fase filhote. E por último, nós temos algumas raças, como o Tekel, o Labrador, o Beagle, eles têm uma maior predisposição ao ganho de peso. Tudo isso também devido a fatores genéticos e outros fatores diversificados. E o excesso de peso ele pode gerar algumas consequências no animal, como por exemplo a sobrecarga articular, tudo isso vai piorar aquela carga na articulação, maior risco para desenvolvimento de distúrbios metabólicos, como por exemplo a diabetes mellitus, dificuldades respiratórias, principalmente naqueles animais braquicefálicos que já têm alguma predisposição a problemas respiratórios, menor qualidade de vida, então o animal obeso ele tem uma redução no seu estado de saúde. Também os animais obesos têm uma redução na expectativa de vida. Alguns animais, eu vou mostrar mais para frente para vocês, em alguns estudos, têm uma diminuição de até 2 anos a menos na expectativa de vida. E a predisposição genética mesmo e a predisposição a outras doenças, principalmente porque é um animal que está no estado inflamatório. E um ponto muito importante desse manejo do animal obeso é o tutor. Não sei se vocês sabem, mas tem um estudo que mostrou que cerca de 66% dos tutores eles não reconhecem que o pet ele está com excesso de peso. Além disso, 40% dos tutores eles não sabem também qual que é o peso do pet. 87% dos tutores eles fornecem a quantidade de alimento que eles acham adequada para o pet, ou seja, eles não utilizam nenhuma referência. E cerca de 54% eles tendem a ceder aos apelos do pet. Então, é aquele tutor que se o pet pede mais petisco, ele vai fornecer, sem se preocupar com a quantidade energética. Então, tudo isso vai fechar de que a conscientização do tutor é muito importante. Ela auxilia tanto na prevenção quanto no tratamento da obesidade, tanto do cão quanto do gato. Então, como a doutora Viviane de Marca ela fala, que todos nós somos capazes de reconhecer que o nosso animal está acima do peso, inclusive o tutor. E uma das ferramentas muito importantes é através do score de condição corporal e o peso corporal também do animal, que são ferramentas simples, práticas e que são muito acessíveis para ajudar no diagnóstico da obesidade do pet. Então, para a gente ter um emagrecimento saudável desse paciente, a gente precisa atingir 4 principais objetivos, que é atingir o peso ideal, então é aquele peso específico para o animal saudável, só que esse peso ideal ele deve ser atingido sem que o animal passe fome, sem também haver perda de massa muscular e também não deve fazer com que o animal ganhe o peso novamente. Então, como é que a nutrição pode auxiliar no suporte desse controle de peso? Através da melhora da qualidade e expectativa de vida depois do emagrecimento, diminuição dos riscos de outras enfermidades e melhora também na disposição para a atividade física, porque um animal que ele vai ter perdido peso, ele vai estar com até mais qualidade de vida e disposto para fazer atividade. E eu trouxe aqui um estudo para vocês que mostra o que a gente já conversou. Então, ele comparou 2 grupos de animais, então um deles era obeso, e ele comparou e viu que os animais obesos, eles viveram em média 2 anos a menos do que os animais com condição corporal ideal. Então, a obesidade e o controle de peso impacta diretamente na expectativa de vida. Então, que tutor, que veterinário não gostaria de passar mais tempo com o seu cão e com o seu gato? Outro estudo também compara a qualidade de vida. Então, ele também pega animais obesos e de controle e ele vê que os animais obesos eles têm uma redução no estado de saúde e também uma piora na qualidade de vida. Então, cuidar do animal obeso, fazer esse protocolo de obesidade e o protocolo de perda de peso também tem efeito positivo na qualidade de vida, tanto do gato quanto do cão.
E o que a gente trouxe para vocês da Royal Canin? A linha Satiety é uma linha de alimentos para controle de peso. Então, são alimentos nutricionalmente balanceados que trabalham com 3 principais pontos-chave: a baixa densidade energética, o maior teor de proteínas e a elevada quantidade de fibras. Tudo isso para evitar a perda de massa magra, então a gente fazer manutenção da massa muscular e gerar também maior sensação de saciedade, então aquele animal que não vai passar fome durante o seu processo de perda de peso. Associado também algumas adaptações no croquete, que a gente vai ver mais para frente, que vai ajudar na quantidade e volume adequado para essa perda de peso. Então, falando um pouquinho mais especificamente de cada ponto, nós temos a baixa densidade energética. E o que é isso? Nós temos menos calorias por croquete. Então, o alimento ele deve ter uma redução no teor de gordura e restrição de calorias, mas não no volume. Assim, a gente vai melhorar e garantir um pouco mais de saciedade para esse paciente. Tudo isso através de adaptações específicas e na sua formulação. E uma adaptação muito específica é o croquete aerado. Isso vai aumentar o volume dele e aumentar o volume a ser fornecido para o animal. Tudo isso aumentando também a saciedade. Então o animal ele não vai ter aquela redução no volume que muitas vezes é um grande problema para o tutor. Então às vezes o tutor ele larga, abandona o protocolo de perda de peso do pet porque ele acredita que aquela quantidade é muito pequena para o pet e o pet está passando fome. Então com a adaptação no croquete e o aumento no volume, a gente consegue também aumentar a sensação de saciedade e diminuir a sensação de fome durante o tratamento. E o teor reforçado de proteína? Ele gera uma alta distribuição calórica vinda também da proteína e também evitar a perda da massa magra. A gente quer que o animal perca gordura e não musculatura. Além disso, a proteína também, quando está em maior quantidade, ela ajuda a garantir maior tempo de saciedade. E para os gatos isso é muito importante, porque esse maior teor de proteína, ele diminui o risco do gato desenvolver lipidose hepática, que é muito específico para gatos, principalmente quando eles emagrecem de forma muito rápida. E outro ponto muito importante é o alto teor de fibra. A maior quantidade de fibra, ela vai gerar diluição calórica e sensação de saciedade mais duradoura, tudo isso devido ao retardo do esvaziamento gástrico. Além disso, também, esse maior teor de fibras melhora a estrutura e a consistência das fezes. Outro ponto importante é nutrientes específicos para auxiliar e proteger a articulação. Lembra quando a gente comentou que o animal obeso ele tem uma sobrecarga articular? Então, fornecer nutrientes como a condroitina, como a glicosamina dentro da alimentação do pet, ela auxilia também a proteger essa articulação. Então, os alimentos da linha Satiety, eles têm indicação para aqueles animais que são adultos com necessidade de controle de peso. Só que eles são contraindicados para pacientes que precisam de maior aporte energético, como as gestantes, as lactantes, animais em crescimento ou que apresentam doenças crônicas e entram em quadros de caquexia. E além disso, devido ao maior teor proteico, ele também não é recomendado a alguns pacientes que precisam de uma restrição proteica um pouco maior, como pacientes com insuficiência renal e afecções hepáticas, por exemplo. Só que lembrando, é sempre o médico veterinário que deve conhecer todo o quadro do animal e analisar qual que é o melhor alimento para ser fornecido para ele dentro do quadro clínico. Outro ponto importante também é a água. A água no alimento ela gera uma diminuição da ingestão calórica. Como vocês veem nesses estudos, eu vou mostrar para vocês no próximo slide. A água ela ajuda a diluir as calorias do alimento, além de aumentar a palatabilidade também. Tudo isso vai garantir uma melhor eficiência e eficácia do protocolo de perda de peso. E o que a gente tem aqui, a gente chama de mix feeding, que é o veterinário, ele pode prescrever só o alimento úmido ou só o alimento seco, ou fazer uma associação entre os dois alimentos. Então, pode ser na mesma refeição, refeições separadas, da forma que o animal preferir. Mas sempre, como a gente está falando de um protocolo de perda de peso, os alimentos também precisam ser específicos para o protocolo de perda de peso. Então, sempre alimentos da linha Satiety, seja a úmida, seja a seca. Específico para cão, específico para gato. E aqui eu trouxe para vocês os alimentos úmidos da linha Satiety de cães. Então, eles também têm uma maior diluição energética, um maior teor proteico e também gera mais saciedade. E vai contribuir para uma diminuição da ingestão calórica e energética pelo animal. Isso vai colaborar para a eficiência e eficácia do protocolo de perda de peso.
E não é só o alimento, tá? Então é importante conhecer o alimento, selecionar o alimento correto e definir a quantidade exata que o animal precisa seguir. Definiu a quantidade em gramas por dia, que sempre tem na embalagem, tem no portal VET, o veterinário ele pode calcular. Definiu a quantidade, ele precisa fracionar ao longo do dia e também conversar muito sério com o tutor para evitar ou reduzir os petiscos. Então, fechando aqui o protocolo de perda de peso, como é que é o percurso do paciente na clínica? Então, a primeira consulta, o médico veterinário, ele pode fazer a avaliação nutricional desse paciente com excesso de peso, a avaliação aprofundada, então ele vai determinar qual que é o peso ideal para aquele cão, qual que é o peso ideal para aquele gato, e instruir o tutor sobre todos os protocolos, todos os processos da perda de peso. Depois que o animal já estiver no protocolo de perda de peso, o veterinário deve monitorar a cada 7 a 21 dias e mensurar o peso corporal, porque aí ele pode fazer ajustes das quantidades específicas para melhorar a perda de peso. Depois que o animal chegar no peso ideal, ele vai para a fase de conclusão, onde o veterinário deve fazer novamente a avaliação nutricional, uma avaliação aprofundada e determinar qual que é a nova quantidade de alimento para o animal, então, entrar em manutenção, para ele manter o peso ideal que já foi determinado previamente. Então, a gente fecha a última fase, a fase de manutenção, onde depois que o animal já atingiu o peso ideal, o veterinário ele deve fazer a avaliação periódica e a checagem regular do peso, para fazer com que ele evite voltar a ganhar peso novamente. E é isso, espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigado, Larissa. Agora chegou o momento de conhecermos o sorteado ou sorteada que levará para casa a maleta especial da Royal Canin. Lembrando que só participa do sorteio quem se cadastrou e quem acompanhou a nossa transmissão ao vivo aqui com a gente. O sorteado ou sorteada vai aparecer agora na tela para você. Bom, nós finalizamos por aqui. Eu espero que o nosso conteúdo de hoje tenha sido de muita relevância para a rotina dos nossos colegas médicos veterinários por todo o Brasil. Eu agradeço em nome do VetSmart, da Royal Canin e, é claro, de toda a nossa equipe. Bom, até a próxima terça-feira, hein? Na terceira transmissão do Fórum Online VetSmart de Endocrinologia, com o tema Obesidade e suas repercussões clínicas, que será ministrada pela professora doutora Márcia Jericó. Relembrando que se você assistir às 4 palestras do nosso fórum, você também participará do sorteio especial de um estetoscópio Littmann e um ingresso para Pet South America 2019. Tchau, tchau, boa noite, até semana que vem.